Olá pessoal! No vídeo de hoje irei contar 4 histórias reais assustadoras que aconteceram em fazendas. Deixe seu like e se inscreva no canal. Sempre tive um pouco de medo de javalis. São verdadeiros selvagens, às vezes não tão pequenos. Algo no grito de um porco me incomoda, sem mencionar que os javalis selvagens podem ter presas longas, então são formidáveis. A melhor maneira de lidar com eles é ou ter uma boa arma, ou subir em uma árvore e rezar para que eles vão embora. Enfim, vou contar minha história. Sou de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, os javalis se tornaram um problema sério aqui na região. Destroem a terra e são perigosos. Essa história aconteceu em 2020, depois que a pandemia começou. Tudo aconteceu muito rápido. Era dia de coleta de lixo e minha entrada é mais uma estrada de terra que se estende por cerca de 1 quilômetro. Minha casa fica no campo, rodeada principalmente por terras agrícolas. As casas são poucas e distantes. Se você olhasse para a minha casa da entrada, dos dois lados da estrada havia cerca de meio quilômetro entre a casa dos meus avós e a casa do nosso vizinho. Exceto por essas duas casas, não há nada por pelo menos 2 ou 3 quilômetros, dependendo de onde você estivesse indo. Era hora de ir, então tive que arrastar o lixo até o final do caminho e depois voltar. Não era um grande trabalho, mas tinha que ser feito. Não me importava porque gostava de passar um tempo com a minha cachorra, Jade. Ela é uma Blue Lassie com olhos cativantes, super inteligente e protetora da minha família e de mim. Ela até protege nossos outros cães se precisar. Se ela fosse uma fêmea alfa, eu seria um macho alfa para os cães, e todos se respeitavam mutuamente. Ela costumava me acompanhar quando eu levava o lixo para fora, o que tornava esse dia estranho. Esqueci de levar o lixo para fora até tarde, então já estava escuro quando comecei a caminhar. Foi quando eu percebi que a Jade não estava comigo. Ela ainda estava me observando da varanda. Chamei por ela, mas ela só abanou o rabo e choramingou, pedindo para ficar. Parecia que ela estava tentando dizer: má ideia, não vá, fique comigo, vem aqui ou venha me ver. Normalmente eu voltaria para checar como ela estava, mas pensei que iria apenas até o final do caminho e estaria tudo bem. Isso me preocupou um pouco, embora não seja fácil me assustar. Mas fiquei assustado com a Jade. Minha cadela aparentemente destemida, que enfrentou e dançou com vira-latas, cães selvagens e javalis, não querendo se mover. Senti um cheiro horrível na metade do caminho. Um cheiro horrível que só posso descrever como um animal morto amplificado por 2. Nesse ponto percebi que a Jade ficou para trás porque não achava seguro para ela ou para mim. Parei de repente e ouvi, mas era uma noite ventosa, então mal consegui ouvir nada. Depois de ficar parado e tentar ouvir por mais um tempo, decidi encarar a caminhada para terminar minha tarefa e depois voltar correndo para casa o mais rápido possível. Lembre-se de que eu estava puxando uma lata de lixo de tamanho decente e não era exatamente silenciosa, então minha posição era inegável, mesmo com o vento. Honestamente, esperava que algo acontecesse. Eu estava com adrenalina correndo o tempo todo enquanto caminhava. Cheguei ao final do caminho, coloquei a lata de lixo onde deveria estar e virei para voltar pelo mesmo caminho. Agora estava voltando para casa e conseguia ver as luzes da varanda iluminando meu quintal da frente. Rapidamente, vendo para onde ir, respirei fundo com alívio. Ok, agora você só precisa voltar para casa. Estou praticamente em casa. Fui interrompido de repente e me senti ainda mais inquieto do que antes. Comecei a tremer de adrenalina. O cheiro ainda estava mais forte do que nunca, e se meu estômago fosse fraco, teria vomitado. Ouvi um grunhido baixo e tenso, seguido por outro e mais outro. Não havia como confundir o que estava ouvindo. Era o som dos porcos. Assim que ouvi isso, uma chave virou na minha cabeça. Corra, caramba, corra, pensei. Eu sabia que esses porcos podiam correr mais rápido que eu, mas se eu me apressasse, sentia que pelo menos poderia chegar à caminhonete do meu pai na entrada e pular para dentro para evitar que me alcançassem. Se eles estivessem perto o suficiente, eu não conseguiria. Saí correndo. Eu não sou normalmente um cara rápido e tentei levar isso devagar e fácil, mas minhas pernas se transformaram em asas porque eu estava voando de volta para casa com medo. Eu podia ouvir os grunhidos ficando mais altos e mais altos. De repente ouvi um som que fez meu coração afundar. Quando os javalis correm, eles fazem um som que é uma mistura de grunhidos, tosse e rosnado. Isso significava que eles sabiam que eu estava ali
e provavelmente podiam me ver e vinham diretamente para mim. Comecei a correr mais rápido, tão rápido quanto minhas pernas conseguiam carregar. Comecei a pensar, tentando descobrir o que fazer. Então me ocorreu: Jade, ajuda! Meu Deus, amo aquele cachorro. Assim que ela me ouviu, começou a latir alto e começou a correr na minha direção. Ela estava vindo me ajudar a fazer algum tipo de distração, pelo menos. Ela era rápida e eu sabia que ela provavelmente poderia correr mais rápido que essas coisas, se necessário, então não me preocupei tanto com ela. Ela começou a latir para mim como se estivesse dizendo: se apresse, caramba. E eu estava indo com o vento agora e Jade estava ao meu lado. Eu cheguei lá, cheguei à varanda e me virei. Sabia que se esses javalis estivessem lá, eu queria vê-los, porque não deixaria Jade sozinha com eles agora. E então percebi que os grunhidos tinham sumido. Não vi nem ouvi mais os porcos, mas ainda conseguia sentir o cheiro deles. Peguei o que consegui pegar, que era uma espingarda calibre 12 e uma caixa de cartuchos. Corri para fora e fiquei com a minha boa menina por alguns minutos. O cheiro eventualmente foi embora e eles partiram. Acredito que o cheiro de um cão, combinado com a minha chegada à luz da minha casa, foi suficiente para fazê-los decidir não me perseguir, porque não acho que teria chegado em casa de outra forma. Era muito longe. Acariciei aquele cachorro e ainda o amo até hoje. Ela está mais velha agora e se aposentou de ser uma cachorra de aventura, mas ainda é minha cachorra e ainda cuido muito bem dela. Cerca de uma semana depois, meu pai e eu estávamos voltando para casa quando meu pai diminuiu a velocidade e disse: "Olha, javalis." Olhei para cima e vi um grupo de javalis, pelo menos 30 deles, de 90 a 220 quilos. Eram enormes. Não há dúvida de que este era o grupo com o qual me deparei. Isso foi a cerca de 1,5 km da minha casa e ainda vejo sinais de que estão por perto. Mas não saio mais à noite. Cuido de tudo o que preciso fazer durante o dia. Deixe seu like e se inscreva no canal. No começo de junho de 1975, meus avós estavam voltando para a fazenda. Enquanto deslizavam pela estrada de cascalho, um carro detonado apareceu à vista, estacionado ao lado da vala. Meus avós então avistaram um homem magricelo de cabelo loiro desgrenhado, grossas sobrancelhas de lagarta e uma grande barba. Esse homem era alguém que nenhum dos meus avós reconhecia. Ao lado dele estava um dálmata. Minha avó olhou para o meu avô, que aparentemente não percebeu o estranho homem a princípio. "Eric", disse minha avó, "pare e veja o que esse cara está fazendo aqui." Meu avô fez o que minha avó mandou e parou sua caminhonete da fazenda no acostamento, ao lado do estranho. Antes de baixar da janela, o homem olhou na direção do meu avô, nervosamente. "Olá", disse o homem. "Linda noite, não é? Imagino que você e a patroa moram por aqui." O homem, então, olhou na direção da minha avó com um sorriso doentio, seus olhos aparentemente dilatando em completa escuridão. Minha avó teve um pressentimento ruim sobre o homem, um sentimento que a perseguiria pelo resto da vida. Meu avô olhou para o homem, alheio ao mau presságio da minha avó. Quase imediatamente notou: "Isso não é de sua conta", disse meu avô, lembrando-se de um arrombamento que havia ocorrido em sua casa alguns anos antes. "Te vejo por aí, com certeza", disse o homem, que riu para si mesmo enquanto olhava fixamente para minha avó. Meu avô então pisou no acelerador e continuou pela estrada de cascalho. Minha avó olhou pelo retrovisor para o homem que continuava a olhar em sua direção, o dálmata pulando de entusiasmo. Minha avó então se virou desesperadamente para o meu avô, incapaz de ignorar o sentimento ruim em relação a esse cara, que provavelmente havia causado algum tipo de desconforto físico. "Esse cara não está tramando nada de bom, Eric", disse minha avó. "Precisamos ligar para a polícia." Meu avô se virou para minha avó perplexo. "Você não pode simplesmente denunciar alguém porque tem um mau pressentimento", disse meu avô. "Mas ele tem os olhos do diabo", implorou minha avó. "Ele é puro mal, temos que chamar a polícia." Meu avô respirou exasperado. "Vamos ligar quando chegarmos em casa, Irene." Eles acabaram não chamando a polícia. Naquela época, em meados dos anos 70, os pais se sentiam muito mais seguros do que hoje e permitiam que seus filhos perambulassem pela cidade sem nenhuma preocupação. Isso mudaria em breve. 2 semanas depois do encontro perturbador dos meus avós com aquele homem estranho, meu avô estava trabalhando no campo. Enquanto isso, meu pai, Jonas, estava trabalhando no motor do seu carro, enquanto seus irmãos mais novos ficavam dentro da casa assistindo televisão. Embora nunca diagnosticada clinicamente, minha avó sofria de depressão, o que a fazia dormir em média 12 horas por dia. No entanto, naquela noite, ela decidiu sentar na varanda da frente e aproveitar a brisa fresca do verão. Foi quando ela começou a ouvir o som de gritos.
Meu avô já havia terminado o trabalho do dia no campo e agora se aproximava da casa. Você ouve isso? Perguntou minha avó. Ouve o que, Irene? Perguntou meu avô. Minha avó esperou. Desta vez houve silêncio. Juro que acabei de ouvir gritos, afirmou minha avó. Deveríamos dar uma volta rápida e ver se conseguimos localizar de onde vêm os gritos, disse ela. Eu não ouvi nenhum grito, disse meu avô. Você está ouvindo coisas, estou faminto. Meu avô passou por minha avó, abriu a porta da frente e entrou, deixando-a sozinha na varanda. Meu pai tinha um relacionamento um tanto tenso com a mãe e não fazia nenhum esforço para estar na companhia dela. Embora também estivesse faminto, continuou a trabalhar no motor do seu carro na esperança de que sua mãe logo voltasse para dentro de casa. No entanto, desta vez ela pareceu permanecer no lugar, ouvindo atentamente para que os gritos continuassem. Enquanto permanecia na varanda, ela os ouviu novamente. Eric, Eric! Gritou minha avó com urgência. Meu avô correu para a porta, abrindo-a enquanto olhava para minha avó. Meu pai já havia parado de trabalhar no motor do carro e olhava para os pais em confusão. Eu ouvi de novo, Eric! Gritou minha avó. O grito parecia vir das crianças dessa vez. Temos que fazer alguma coisa. Estou no campo há 10 horas, Irene, disse meu avô. Estou com fome e cansado, só quero descansar. Precisamos chamar a polícia, exigiu minha avó. Não vamos chamar a polícia, rebateu meu avô. Todo esse sono está te deixando delirante. Meu pai, sentindo que era um excelente momento para passar despercebido pelos pais, sem ser incomodado para se comunicar com a mãe, pegou um pano, limpou a graxa do motor das mãos e correu em direção à casa. Jonas, implorou minha avó enquanto meu pai chegava na varanda da frente. Diga ao seu pai que eu não estou ficando louca. Você também ouviu, não é? Ouviu o quê? Perguntou meu pai. Os gritos, gritou minha avó. Tem alguém sendo assassinado lá fora, pelo que sabemos. E mais uma vez, todo mundo me adora, resmungou meu pai. A janta tá pronta? Sim, a janta está pronta, disse minha avó. Só isso que importa? É tudo o que eu precisava ouvir, disse meu pai antes de passar por seus pais e entrar em casa. Minha avó, enquanto isso, estava à beira das lágrimas por sua tentativa de convencer meu avô de que estava ouvindo. Só porque você não ouviu os gritos não significa que eles não estejam acontecendo, disse a avó. Você nunca escuta o que eu tenho a dizer, isso não é diferente de você ignorar minhas preocupações sobre o homem com os olhos do diabo algumas semanas antes. Temos que chamar a polícia. Não vamos chamar a polícia, gritou meu avô. Eu não ouvi nenhum grito, nosso filho não ouviu nenhum grito porque nenhum grito aconteceu. Tá tudo na sua cabeça. Meu avô, desde então, desistiu dos apelos da minha avó. Voltou, entrou em casa e bateu a porta atrás de si. Normalmente, meu avô estava disposto a fazer tudo o que minha avó pedia. Mas dessa vez, por alguma razão, ele decidiu ignorá-la completamente. Minha avó continuou sentada na varanda sozinha e enquanto estava lá, os gritos recomeçaram. Como se viu, minha avó estava certa sobre absolutamente tudo. Ela realmente ouviu gritos naquela noite fatídica de junho. No dia 15 de junho, duas crianças, Darlene de 12 anos e Roberto de 9 anos, foram sequestrados enquanto brincavam ao longo do rio no sul. Eles foram levados para um local a aproximadamente 3 quilômetros da fazenda dos meus avós, onde foram abusados antes de serem brutalmente assassinados. Pouco mais de um mês depois, duas crianças adicionais foram sequestradas, Samantha de 8 anos e Kate de 7 anos, que foi raptada no subúrbio também perto do rio enquanto brincavam. Com o fim do verão se aproximando, David foi levado sob custódia pela polícia e confessou ter abusado e assassinado todas as 4 crianças que foram jogadas em 2 locais diferentes. Uma noite, enquanto o noticiário que transmitia o caso durante o telejornal, e como um suspeito havia sido preso, minha avó desmoronou em lágrimas ao ver a foto do homem responsável. Esse assassino infantil malvado e depravado era ninguém menos que o homem que ela e meu avô haviam parado naquela estrada algumas semanas antes, no início de junho, quando tudo isso havia acontecido antes de qualquer um dos assassinatos. Meu pai passou a vida se ressentindo por não ter escutado sua mãe e demonstrado empatia. Minha avó entrou em uma depressão ainda mais profunda após os eventos que ocorreram naquele verão, a qual duraria pelo resto de sua vida até sua morte décadas depois. Meu pai se dedicou a ajudar o pai na fazenda da família. Quando não estava trabalhando, passava quase todos os momentos do verão levando seu impecável carro para festas no mato para curtir com os amigos. Ao longo dos anos 70, ele ouviu todos os tipos de histórias e lendas urbanas sobre o homem que seus pais conheceram. O que aprendi ao ouvir essa história é a importância de sempre seguir sua intuição. Existe um mundo lá fora e, embora a beleza possa ser encontrada na maior parte dele, a escuridão ainda paira pelos cantos. Ouça sua intuição. Se algo parece estranho sobre uma pessoa ou uma situação, não ignore. Em alguns casos, isso pode ser apenas a diferença entre a vida e a morte.
ou você pode estar se impedindo de ficar preso em um estado perpétuo de culpa por não ter escutado sua intuição antes que fosse tarde demais. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso aconteceu em um feriado enquanto eu e minha esposa estávamos fazendo uma trilha por terras agrícolas, não muito longe da fazenda. Havia uma reserva onde tem montanhas e búfalos e também várias trilhas onde se pode fazer caminhadas nessa propriedade. Aquela de que vou falar é chamada de Floresta Paralela, originalmente criada com impedimento ao vento nas planícies abertas nos velhos tempos da agricultura. Essas árvores realmente cresceram e se tornaram uma floresta de verdade, onde as árvores estão quase em linha reta. Mas voltando à história real aqui, minha esposa e eu estávamos fazendo a trilha, e já havia algumas pessoas por lá. Também estava incrivelmente lamacento, então dava para ver todas as pegadas das pessoas e dos animais. Concedido, nunca vimos ninguém na trilha, apenas no estacionamento. Então estávamos indo daqui para lá e notamos pegadas de guaxinim, pegadas de capivara e até búfalos aqui e ali, mas notei algo estranho. Havia várias pegadas de pessoas e animais, mas havia uma pegada de pato que parecia ser um cachorro muito grande. Dava para ver a marca da garra na lama, bem distinta. E muita gente leva seus cachorros para fazer trilha com eles, então tentei ignorar isso. A única coisa é que havia apenas uma única pegada na trilha. Estava um pouco afastada, mas olhei e não havia mais nenhuma fora da trilha. Nós estávamos em uma trilha completamente diferente. Esse lugar tinha várias e a mesma pegada de pata aparecia de vez em quando, só uma, no entanto. Isso estava ficando estranho. Decidimos seguir por uma trilha que nunca tínhamos feito antes, e eu vi pegadas de mais animais atravessando a lama. Parecia que tinha um filhote junto também. Então vi de novo, uma única pegada. Minha esposa finalmente decide voltar porque estava cansada da lama, e não acha nada de estranho nisso. Eu estou feliz só de estar saindo de lá. Viramos e começamos a voltar e eu notei que havia outra pegada única na trilha de onde viemos. Uma pegada humana descalça com dedos e tudo. Eu peguei minha esposa e saímos dali rapidinho. Ela perguntou sobre a pressa e eu expliquei só quando chegamos ao carro. Agora estávamos ambos aliviados por sair de lá. Não tenho certeza do que estavam naquelas terras agrícolas, mas tenho quase certeza de que pode ter sido alguma onça, pelo menos pelas pegadas. Deixe seu like e se inscreva no canal. Quando eu tinha 7 anos, morava no meio do nada. Literalmente no meio do nada. Nosso vizinho mais próximo ficava a uns 10 minutos de carro na cidade mais próxima, se é que você poderia chamar aquilo de cidade. Era mais como uma rua com casas a uns 20 ou 30 minutos de distância. E a forma mais próxima de uma cidade era cerca de 1h30 dali. A casa em si era uma típica casa de fazenda, e eu estava no primeiro quarto, com vista para a longa estrada. Enquanto estávamos lá, sempre me pareceu estranho, talvez porque estivéssemos tão longe de qualquer lugar, ou talvez fosse a atmosfera, mas foi aqui que eu tive essa experiência. Minha primeira experiência com o paranormal, e eu nunca vou esquecer isso. Uma noite, acordei com vozes baixas. A princípio parecia um sussurro alto, quando você está tentando ser quieto, mas acaba sendo um pouco mais alto do que o necessário. A princípio pensei que fossem meus pais, já que estavam muito perto da cozinha. Mas enquanto eu sentava e ouvia, o sussurro ficava mais alto. Percebi que não eram meus pais, mas sim 2 vozes masculinas que eu não reconhecia. Meu primeiro pensamento não foi algo sobrenatural, mas sim que alguém estava tentando entrar. Eu só estava lá, ouvindo-os ficarem mais altos e mais altos. Os dois estavam conversando. Um fazia uma pergunta simples, tipo o que é aquilo, ou o que sustenta aquilo, e o segundo respondia, mas completamente errado, embora com aquele tom de simplesmente responder a uma pergunta. Nesse momento a voz parecia que estava bem ao meu lado, só conversando, e quando virei meus olhos ao redor, o curioso perguntou sobre um objeto no meu quarto que eu estava olhando. É claro que o segundo responderia, mas entenderia completamente errado. Essas vozes que pareciam estar bem ao meu lado, de alguma forma, usavam meus olhos para olhar ao redor. Eu era uma criança naquele momento e estava aterrorizado. E o que uma criança faz quando está aterrorizada? Eu corri para os meus pais. Entrei sorrateiramente no quarto deles e fui dormir entre eles. Mas antes disso, o primeiro perguntou se a criança tinha certeza de que não estava ciente de nós. O segundo respondeu, claro que não. E isso me assustou. Essa foi minha primeira experiência com algo que não conseguia explicar, e foi a única vez que ouvi falar dos dois. Agora estou na casa dos 30 e, honestamente,
Tenho algumas reflexões sobre isso, mas estou curioso se alguém já passou por isso antes. Já ouviu duas vozes fantasmagóricas, uma fazendo perguntas e a outra, bem, sendo meio idiota. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder mais relatos horripilantes como esses. Se cuidem!